Imaginem a seguinte situação. Pensem em acordar amanhã num mundo onde não existe a menor garantia de um julgamento justo. Um cenário assustador. Sim, um mundo onde expressar opiniões nas ruas ou na internet pode resultar em prisão imediata. Sem nenhuma justificativa. Ou pensem num cenário onde agentes do governo podem simplesmente chutar a porta de qualquer casa, a qualquer hora do dia ou da noite. Exatamente. Sem precisarem apresentar um mandado ou, dar qualquer explicação. É o poder absoluto. Na correria do dia a dia é muito fácil tomar todas as liberdades que temos hoje como algo totalmente garantido, como se o mundo sempre tivesse funcionado exatamente assim. E a verdade é que não funcionou. Não mesmo. Essas proteções não caíram do céu. A ideia de que existem direitos válidos e inerentes a todas as pessoas é uma invenção surpreendentemente recente na longa linha do tempo da história humana. Posto, a ausência total de garantias contra quem detinha o poder. E é por isso que o mergulho de hoje foca na evolução histórica dos direitos fundamentais. A nossa missão nessa imersão profunda é mapear essa trajetória cheia de tensões, revoluções e conquistas graduais. Com certeza. Entender como a humanidade construiu essas proteções, tijolo por tijolo, é o único jeito de compreender os desafios enormes que ainda enfrentamos hoje para manter essas garantias de pé. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Quando olhamos lá para trás, para a Antiguidade e a Idade Média, começamos a ver os primeiros rascunhos de tudo isso. E o que é fascinante aqui é que, para compreender o presente, nós precisamos abandonar as noções romantizadas do passado. É verdade. O conceito de direito, da forma como entendemos hoje, era inexistente. Pensem na Grécia Antiga, por exemplo. Lá pelo século V a.C., o famoso berço da democracia. Isso, a democracia ateniense é mundialmente celebrada nos livros de história como grande marco da participação popular. Mas tinha um detalhe gigantesco e um tanto irônico aí. Muito irônico. Quem realmente podia sentar na praça para debater o futuro da cidade? Uma parcela minúscula da população. Exato. O conceito de democracia ateniense reconhecia direitos políticos de fato, mas excluía completamente as mulheres, as pessoas escravizadas e os estrangeiros da equação. Uma exclusão pesada. E se pularmos para a Roma Antiga, encontramos um cenário paralelo, não é? Sim, bem parecido. O direito romano desenvolveu mecanismos jurídicos muito sofisticados, como a noção de dignitas. Espera, dignitas. A palavra soa exatamente como dignidade, mas imagino que não significasse a mesma coisa que significa para nós hoje, de que todo ser humano tem valor. Boa observação. Não significava mesmo. Naquela época, dignitas estava muito mais ligado ao prestígio social, à reputação pública e ao cargo de um homem livre e influente. Era algo seletivo. Exatamente. Havia certas garantias processuais nos tribunais romanos, é verdade, mas elas eram estritamente limitadas aos cidadãos romanos. A grande barreira mental de toda a antiguidade é que o que costumamos chamar vagamente de direitos eram, na prática, privilégios. Privilégios. Concessões de um clube muito exclusivo. Perfeito. A ideia de universalidade simplesmente não existia no pensamento político. Ou seja, a ideia de que alguém tem direito e simplesmente pelo fato biológico de ter nascido humano nem passava pela cabeça deles. De jeito nenhum. E aí o tempo avança para a Idade Média. Temos aquele cenário clássico dos feudos, senhores de terras de um lado, camponeses trabalhando até a exaustão de outro. Uma sociedade dividida em estamentos. Onde tudo parecia congelado no tempo. Parecia congelado, mas foi justamente nas rachaduras desse cenário engessado que duas sementes fundamentais foram plantadas para o futuro. Quais sementes? A primeira delas foi o direito natural cristão. Começou a ganhar força intelectual a ideia de que existem leis superiores derivadas de Deus. Ah, entendi. E a grande inovação conceitual aqui é que até mesmo os reis estariam submetidos a essas leis divinas. Isso muda o jogo. Começa a quebrar aquela aura mística de que o governante é um ser intocável que pode fazer absolutamente tudo o que der na telha. Exato. Nenhum humano estaria acima dessa lei maior. E a segunda semente, desta vez muito mais prática, foram as chamadas cartas de franquia. Os documentos formais. Isso.
Eram documentos que os senhores feudais eram pressionados a assinar, garantindo certas liberdades econômicas ou de locomoção a grupos específicos. Como uma corporação de artesãos ou os habitantes de uma cidade comercial, certo? Precisamente. O objetivo dessas cartas era basicamente frear o poder absoluto do senhor feudal sobre aquela região. E falando em frear o poder absoluto com um pedaço de papel, isso nos leva ao primeiro grande blockbuster da nossa análise. Vamos para a Inglaterra, no ano de 1215. Um ano marcante. O rei no comando era João Sem Terra, e pelo que a história relata, a gestão dele não era exatamente focada no bem-estar da população. Muito longe disso. O reinado dele foi marcado por abusos constantes. Ele confiscava terras de forma arbitrária. E cobrava impostos exorbitantes para financiar campanhas militares desastrosas na França. Além de não hesitar em fazer membros das famílias nobres de reféns para garantir submissão política. Uma panela de pressão prestes a explodir. E explodiu. Os barões ingleses se rebelaram de forma aberta, marcharam contra o rei e o forçaram a colocar o selo real num documento que mudaria tudo, a Magna Carta. O início de uma nova era jurídica. Tem uma passagem específica desse texto que ecoa nos tribunais até os dias de hoje. A cláusula 39 diz exatamente o seguinte: nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade, a não ser por julgamento legal dos seus pares, ou pela lei da terra. Se conectarmos isso ao quadro geral da história institucional, a genialidade da Magna Carta fica evidente. Fica mesmo. Precisamos ser claros. Os barões não redigiram esse texto pensando na igualdade social dos camponeses. Claro que não. Eles queriam proteger os próprios pescoços e as próprias fortunas. Mas, ao fazerem isso, estabeleceram princípios de ferro. Eles solidificaram a base do devido processo legal. Impuseram a limitação do poder real de criar e cobrar impostos sem consentimento. E trouxeram a ideia da proporcionalidade das penas. Então, mesmo que a intenção original fosse puramente egoísta, o resultado prático foi um terremoto no sistema. Mas se a Magna Carta era só para a nobreza, por que ela é considerada um marco tão gigantesco para o resto da humanidade? Porque a Revolução de 1215 não foi sobre quem a Carta protegia naquele momento. A verdadeira revolução foi a quebra de paradigma. Pela primeira vez, ficou documentado e aceito que o poder do governante tinha limites claros e escritos. A lei se tornou um escudo contra o arbítrio estatal. O rei foi colocado na coleira. Mas, como sabemos, governantes com poder absoluto são ótimos em encontrar formas de escapar das coleiras. Sempre tentam. E isso nos leva a um novo ponto de ruptura. Vamos avançar no tempo, ainda na Inglaterra. Os conflitos entre quem usava a coroa e quem representava o povo não pararam. O que culminou na Revolução Gloriosa de 1688, seguida pela assinatura do Bill of Rights, a famosa Declaração de Direitos em 1689. Após anos de uma guerra civil e tensões religiosas e políticas severas. Esse documento redefiniu a estrutura de poder do país de forma irreversível. E quais foram as novas regras impostas dessa vez? Imagino que não foi apenas um lembrete da Magna Carta para o novo rei. Foi uma expansão enorme de garantias. O Bill of Rights, de 1689, assegurou a liberdade de expressão dentro do parlamento, para que os representantes pudessem debater sem o risco de serem processados ou executados pela coroa. Essencial. Além disso, proibiu expressamente a aplicação de penas cruéis ou desproporcionais. Garantiu o direito de petição para apresentar queixas diretamente ao monarca. E exigiu eleições livres e periódicas. Então não era mais só sobre proteger castelos e propriedades. Era sobre mudar quem realmente ditava os rumos do país. Essa declaração mudou o sistema de governo em sua essência. Ela consolidou o parlamentarismo inglês e marcou o início definitivo da monarquia constitucional. Uma mudança de peso. A partir daquele momento, o parlamento tornou-se supremo em relação ao rei. O monarca perdeu completamente a capacidade de suspender leis ou de criar impostos por conta própria. Ele reinava, mas quem governava na prática era o parlamento. É como se a humanidade estivesse montando um quebra-cabeça enorme e cada geração adicionasse uma peça que limita o abuso de poder. Uma ótima analogia.
E essa ideia ganha asas e cruza o Oceano Atlântico com uma força narrativa explosiva. Chegamos ao momento vibrante, a independência americana. Sim, o ano é 1776. O dia é 4 de julho, e a Declaração de Independência dos Estados Unidos não poupa no impacto. Tem um trecho inesquecível que diz o seguinte: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Essa frase promoveu uma ruptura filosófica colossal. A Declaração de 1776 introduziu no cenário mundial a ideia de direitos naturais e inalienáveis. Ou seja, direitos que não são presentes, concedidos pelo Estado, mas que nascem com a própria natureza humana. Além disso, introduziu o conceito radical da igualdade de nascença e cimentou a base da democracia moderna. A legitimidade de qualquer governo deriva exclusivamente do consentimento dos governados. E se esse governo se tornar abusivo, o povo tem o direito inquestionável de resistência. O famoso botão de emergência. Se o sistema está oprimindo a população tem o direito de desmontar o sistema. E eles não ficaram só no discurso. Rapidamente organizaram essas ideias num manual de instruções prático, com a Constituição de 1787 e o Bill of Rights americano em 1791. Exatamente. As primeiras 10 emendas formaram um catálogo prático de limites ao poder estatal, focado intensamente nas liberdades individuais. E como essas emendas funcionavam na prática para segurar o governo? Elas funcionavam como uma barreira de contenção formidável. A primeira emenda, por exemplo, blindou a liberdade de religião, de expressão, de imprensa e de reunião. Abordou o polêmico direito de portar armas. Isso. A quarta emenda estabeleceu algo vital para o cotidiano, uma barreira contra buscas arbitrárias do Estado nas propriedades privadas. A quinta emenda reforçou o devido processo legal. A sexta e a sétima emendas garantiram o direito a um julgamento por júri, evitando julgamentos secretos do governo. E a oitava emenda fechou as portas para fianças excessivas e penas cruéis. Então, se o Estado quisesse agir de forma autoritária e, digamos, chutar a porta de alguém durante a noite, ele bateria de frente com a quarta emenda. É um escudo legal muito bem desenhado. E enquanto os americanos arrumavam a própria casa depois de expulsarem os britânicos, o continente europeu fervia. Vamos mudar de cenário para a França em 1789. Um dos eventos mais dramáticos da história. Impulsionada pelos ideais brilhantes do iluminismo e por uma população exausta de passar fome enquanto a nobreza do antigo regime ostentava a riqueza, a Revolução Francesa acontece de forma visceral. Muito visceral. E no dia 26 de agosto, nasce a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O texto tem uma ambição impressionante. O artigo 1º declara o seguinte: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. E o artigo 2º complementa: o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. O que precisamos notar aqui é o paralelo fundamental entre esses dois grandes marcos: a Declaração Americana de 1776 e a Declaração Francesa de 1789. Ambas beberam das ideias iluministas. Mas possuem diferenças profundas em seu DNA. Se analisarmos o fundamento, nos Estados Unidos, os direitos são descritos como concedidos por Deus. Já na França, eles são baseados estritamente na natureza e na razão humana, refletindo uma pegada muito mais secular. E a ambição de quem eles queriam alcançar também parecia muito diferente, certo? Sem dúvida. A Declaração Americana tinha um foco inicial muito voltado para resolver o problema dos próprios americanos e organizar sua nova nação de forma pragmática, priorizando as liberdades individuais contra o Estado. Enquanto a França... A Declaração Francesa nasceu com uma pretensão abertamente universal. Ela falava para toda a humanidade, colocando um peso enorme em valores sistêmicos maiores, como a igualdade e a fraternidade. A influência americana foi nacional,
A francesa assumiu um caráter profundamente ideológico e internacional. Perfeito. E isso faz muito sentido. É como se os Estados Unidos estivessem focados em construir uma casa segura para eles mesmos viverem, enquanto a França estava escrevendo a planta arquitetônica de como o mundo inteiro deveria ser reconstruído. E essas ideias realmente serviram de planta básica para os séculos XIX e XX. Durante o século XIX, tivemos a expansão do constitucionalismo liberal. A famosa separação de poderes de Montesquieu passou a ser a regra de ouro. Mas, olhando com atenção para a realidade das ruas naquela época, havia falhas e pontos cegos enormes nessa planta arquitetônica. Enormes limitações estruturais que mantinham milhões de seres humanos fora desse guarda-chuva de proteção. Sim, Os direitos políticos, como o voto, eram negados sistematicamente às mulheres. O sufrágio censitário era a regra, o que significava que apenas os proprietários de terras e riquezas podiam participar das eleições. e pior ainda, a instituição brutal da escravidão foi mantida e lucrou horrores em diversos países até quase a virada do século. E tinha a questão do formato das leis. O foco de tudo isso era o que chamamos de liberdades negativas. A ideia de que o governo apenas não deve interferir. O Estado não censura, não prende sem motivo, não confisca. Mas o mundo estava atravessando a Revolução Industrial. Havia jornadas de trabalho de 16 horas e condições de vida miseráveis. Trabalhadores em fábricas exaustivas. Isso levanta uma questão importante, talvez a questão social mais importante da virada do século. De que adianta a igualdade formal escrita majestosamente no papel da Constituição? De que adianta dizer que não haverá censura, se no mundo real as pessoas não têm o que comer, não têm onde morar, não têm como cuidar da saúde ou buscar educação? E foi essa percepção dura que virou a mesa no século XX. Pensem no Estado como se fosse um árbitro de futebol. No século XIX, a única regra do árbitro era para não agredir os jogadores. Certo. Mas no século XX, o pessoal começou a perceber que não adianta ter essa regra se metade do time não tem chuteira, está passando fome e o campo é cheio de buracos. O árbitro, o Estado, precisava começar a agir, providenciar chuteiras, arrumar o campo. Essa analogia capta perfeitamente o conceito da dimensão prestacional do Estado. A grande virada de chave intelectual que moldou o Estado social é que o Estado deixa de ter apenas obrigações passivas e ganha deveres ativos. Ele precisa construir escolas, regular as condições do mercado de trabalho, Criar hospitais e garantir previdência. Os direitos sociais, econômicos e culturais passam a ser tão vitais quanto os antigos direitos civis e políticos. E os marcos constitucionais dessa época refletem essa urgência. Onde isso aparece primeiro? Em 1917, no calor de intensos conflitos internos, surge a Constituição Mexicana, a primeira na história a incorporar pesados direitos trabalhistas e a exigir reforma agrária. Um pioneirismo gigantesco. Pouco depois, em 1919, a Alemanha apresenta a Constituição de Weimar. Weimar é sempre lembrada como um texto incrivelmente progressista para a época, tentando equilibrar todas essas frentes. Mas a realidade do século XX engoliu essas promessas rapidamente, não foi? Infelizmente, sim. O tom da nossa análise precisa mudar agora. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo testemunhou níveis de atrocidade e maquinário de extermínio em escala industrial. O terror do Holocausto e as barbaridades dos regimes totalitários provaram de maneira devastadora que a proteção da vida humana não podia depender apenas das leis internas de cada país. Fica claro que as fronteiras não seguram o terror. Se um governo decidisse exterminar parte de sua própria população, seguindo as suas próprias leis locais corruptas, a comunidade internacional não podia simplesmente observar o massacre e justificar a inação alegando respeito à soberania nacional do país vizinho. A humanidade olhou direto para o abismo e percebeu que precisava de uma malha de proteção que cruzasse as fronteiras. Era uma questão de sobrevivência. E dessa dor e necessidade imensa, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral da ONU no dia 10 de dezembro de 1948. É um texto monumental. O artigo 1º resume o esforço de milênios em poucas palavras. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
são dotados de razão e consciência e devem agir em relação a uns aos outros com o espírito de fraternidade. Essa declaração é o grande divisor de águas da história moderna. Primeiro, por sua fundação moral. Ela abandona critérios de nacionalidade ou classe e coloca a dignidade inerente à condição humana como o chão absoluto sobre o qual tudo deve ser construído. Universal de verdade. Além disso, ela possui a característica vital da indivisibilidade. Indivisibilidade no sentido de que os países não podiam escolher só o tipo de direito que lhes interessava no menu. Exatamente. Ela entrelaça as liberdades individuais clássicas, como o direito à vida, a segurança e o fim da tortura, com as necessidades estruturais exigindo acesso ao trabalho, saúde e educação. Um conjunto de direitos não consegue se sustentar sem o outro. Mas no momento de sua criação, em 1948, ela possuía um caráter declaratório. Era um ideal moral supremo, e não um tratado vinculante com força de lei imediata para punir os infratores. Sim. E como bússolas morais não são suficientes para frear abusos de poder, as décadas seguintes serviram para internacionalizar juridicamente essas regras. O mundo começou a redigir tratados com força de lei. Tivemos os Pactos Internacionais das Nações Unidas de 1966. Nas Américas, a força regional se consolidou com a Convenção Americana de 1969, amplamente conhecida como Pacto de San José da Costa Rica. E depois vieram ferramentas cruciais focadas em fechar as lacunas históricas contra grupos vulneráveis. A Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, em 1979, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989. Foram mecanismos desenvolvidos para garantir que os governos tivessem que prestar contas em escala global. É o processo contínuo de transformar a teoria humanitária em ferramentas jurídicas reais e acionáveis. Então, o que tudo isso significa para nós no nosso dia a dia? Quando mapeamos essa linha do tempo imensa, desde as exclusões em Atenas e Roma, passando pelos barões que confrontaram o rei inglês em 1215, pelos intelectuais nas ruas de Paris em 1789, até a reconstrução moral do mundo em 1948, a lição principal é muito clara. Muito clara. Direitos fundamentais nunca, em momento algum, foram concedidos de boa vontade por quem detinha o poder. Eles foram arrancados, geração após geração, por meio de organização, revoltas e muita resiliência. É um lembrete forte. Conhecer as batalhas que vieram antes de nós é o que nos impede de baixar a guarda. É o que nos faz defender o básico, como poder criticar livremente um líder político na internet ou ter um julgamento justo, sem tomar nenhuma dessas conquistas como garantidas. Se conectarmos tudo o que discutimos, fica evidente que a história dos direitos é uma força de expansão contínua. É uma obra inacabada. O que nos leva a uma questão importante, uma reflexão para cada indivíduo que acompanha a nossa análise hoje. Qual seria essa reflexão? Vimos a proteção se expandir de um pequeno grupo de cidadãos romanos para nobres ingleses, até chegar ao compromisso com toda a humanidade no século XX. Qual será a próxima grande fronteira? É uma ótima pergunta. Neste momento acelerado que vivemos, será que as próximas décadas serão marcadas pela luta pelos direitos digitais universais, garantindo que nossas mentes e dados pessoais não sejam vigiados e manipulados por tecnologias globais? Ou talvez o próximo capítulo monumental seja a consolidação dos direitos do meio ambiente, partindo do princípio irrefutável de que sem um planeta habitável, nenhum dos outros direitos terá onde existir. Uma reflexão espetacular para encerrar o nosso percurso de hoje. Se a história é um livro em constante escrita, os debates de amanhã dependem do quanto valorizamos o que foi conquistado ontem. Com certeza. Esperamos que este mergulho profundo no passado tenha ajudado a iluminar os porquês do nosso presente para a nossa audiência. Continuem questionando esses temas ao redor, busquem sempre entender as raízes daquilo que nos protege e, acima de tudo, nunca aceitem o retrocesso da dignidade humana. Um grande abraço para todas as pessoas que estiveram conosco nesta análise e até a próxima oportunidade de desbravarmos novos horizontes. Continuem refletindo sobre as engrenagens que movem a sociedade. Um abraço e até a próxima.